CBN Imposto de Renda. Na última terça-feira, gente, o governo Lula anunciou uma série de mudanças que estão sendo propostas, né? Principalmente para tentar tributar, né? Mais os ricos, isentar a camada mais pobre, pessoas que ganham até R$5.000, o escalonamento até R$7.000. Caso tudo isso seja aprovado pelo Congresso Nacional, a expectativa é de que essas mudanças só estejam valendo para o próximo ano. Mas a gente vai entender o que está em jogo agora. Eu começo essa nossa série especial Imposto de Renda exatamente com este assunto, e o meu convidado de hoje é o Walter Leno Noronha. Ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo, está ao vivo conosco. Bom dia, Walter Leno. Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. Bom, vamos falar um pouquinho dessas propostas dessa semana, a faixa de isenção que é ampliada, a quem isso se beneficia, de fato a gente vai ter uma tributação maior para os mais ricos e menor para os mais pobres? Pois é, isso vai ser decidido, né, e aprovado pelo Congresso Nacional e depois sancionado pelo nosso presidente, mas essa proposta é que a partir de 2026... quem ganha até R$5.000 por mês, né, não vai mais precisar de pagar o imposto de renda. A gente sabe que hoje nós temos uma faixa de isenção ali por volta de R$2.260 e acima disso já é tributado, né? Então, essa é a proposta, né, que o governo está lançando, até porque dos 42 milhões de brasileiros obrigados à declaração de imposto de renda, 10 milhões estão na faixa daqueles que ganham até R$5.000 por mês. Então, vai beneficiar muita gente se essa proposta vier a ser consolidada. Uhum. E ela, de fato, então, ela aumenta, né, a faixa de pessoas que estão aí numa condição de um pouco mais do que um salário mínimo, isentas de contribuição. Exatamente. É claro que o governo ele vai ter que estudar uma outra estratégia para compensar esse prejuízo financeiro, né, que vai estar acontecendo. E automaticamente a compensação é para tributar quem ganha mais. Essa vai ser a proposta que está sendo lançada, com uma tributação progressiva para quem ganha até R$600.000 por ano, que contempla mais ou menos R$50.000 aí por mês, né? Então, esse é o objetivo do governo. Uhum. E, ao contrário, quem é mais tributado? Atualmente, né, quem ganha mais do que R$5.000, ele já vai ter a tributação normal. Eles estão ainda estudando uma estratégia de não tributar quem recebe até R$7.000 por mês, porque vai ter um desconto parcial, mas acima disso já entra naquela tabela progressiva que vai de 7,5% até 27,5% por mês, né, da renda. E quem ganha R$50.000 por mês, nessa nova proposta, é o que vai realmente assumir o ônus desse pagamento de imposto, com um implemento ali de 10% sobre o valor recebido, que é o que o governo está lançando agora para fins de tributação. Então, olha, entre 5 e 7 ainda tem uma certa vantagem, depois disso nada mais. Exatamente. A proposta do governo é beneficiar, ainda com uma faixa de isenção, quem ganha entre R$5 e R$7, com uma progressividade tabela que o governo lança, aí, tributando esse valor. Mas acima de 7.000, com certeza, todos estarão recolhendo a tabela padrão, de 27,5% por mês. Uhum. Do teu ponto de vista, e quem sai ganhando com isso? Bem, quem ganha acima de R$7.000 por mês vai ter a sua tributação normal da tabela progressiva, que na faixa, né, desses 7.500 já entra na alíquota máxima da tabela, que é de 27,5%. Mas, em contrapartida, o governo ele também quer tributar quem tem uma alta renda, que supostamente é acima de R$50.000 por mês, que dá uma renda total lá de R$600.000 por ano. Então, o governo está lançando também uma progressão
da tributação para quem ganha esse valor acima de 600 mil, começando com uma alíquota lá de 2,5% e chegando até 10% desse rendimento, facilitando, né, ou deixando de tributar aquele que ganha menos, ou seja, quem ganha até 5 mil reais, e agora tributando quem ganha muito, né, que é uma forma de compensar esses valores que o governo vai deixar de arrecadar de forma imediata. Uhum. Dessas altas rendas, essa mudança só atinge quem passa disso, não é isso? Exatamente. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano, que dá uma faixa ali de 50 mil reais por mês. Aí soma-se toda a renda recebida. Isso. Não é isso? Aí esses 600 mil tem o salário, dividendo, aluguel, rendimento e tudo mais, é isso? Exatamente. Soma todas as rendas recebidas no ano e nós temos que levar em consideração que implementa, né, um salário fixo, os aluguéis recebidos, se houver, e os dividendos, né, que são os lucros que são distribuídos para os empresários, né? Se essa soma total ela ultrapassar os 600 mil reais até 600 mil reais não vai ter tributação. Mas se tributar, se somar acima de 600 mil, aí começa a ter uma alíquota gradativa para lançar uma tributação já resultando no somatório de 600 mil com uma alíquota progressiva de 2,5%, 5,5%, 7,5%, chegando até 10% para quem ganha acima de 1.200.000 por ano. Mas isso soma seus 27,5%? Sim, vai somar também naquela tabela progressiva, né, com as rendas mensais que são tributadas com a tabela de até 27,5%. Uhum. Você acha que tem gente perguntando se é um novo imposto? É um novo imposto? Não, né? Não é um novo imposto. O que está sendo implementado é uma nova forma de tributação. Até porque nós sabemos que quase 10 milhões de brasileiros que ganham até 5 mil reais vão deixar de ter essa tributação por mês. E o governo precisa de fazer uma compensação. E a forma que eles encontraram para compensar foi tributar quem tem as altas rendas, né? Então, uma coisa está substituindo a outra, ou seja, eu deixo de tributar quem ganha pouco e começo a tributar quem ganha muito. Uhum. Essa é a lógica que o governo está adotando agora. Entendido. E essa compensação, então, né, de não tributar os que ganham até 5 mil, ela vai para aqueles que ganham mais de 600 mil? Exatamente. Com uma implementação de mais 10%, de até 10% do valor. Porque a tabela progressiva, que vai até 27,5%, né, sobre os salários, essa não vai mudar. Agora vai ter uma implementação tributária de acima de 600 mil para tributar em até 10% essas altas rendas anuais. Uhum. Isso tudo tem que passar pela aprovação do Congresso, né? Sem sombra de dúvidas, né? Tem que passar pelo Congresso, pelo Senado, a sanção presidencial e com certeza isso não pode ser ainda aplicado no ano de 2025, isso deve ficar apenas para o próximo ano. Então nós temos todo o ano para discutir essas regras de implementação da nova forma de tributação do imposto de renda. Uhum. E porque se aprovado esse ano, é o ano fiscal, 2026 está valendo. Exatamente, essa é a proposta que o governo está implementando. Walter Leno, vou para o Repórter CBN, eu volto contigo para aquelas perguntinhas de imposto de renda, mas essas já valendo, tá? Para 2025. Combinado. Até lá. Nós estamos de volta nesta sexta-feira, 21 de março de 2025, com o entrevistado Walter Leno Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui no Espírito Santo. Nossa proposta inicial é explicar o projeto anunciado esta semana pelo governo federal de mudanças no imposto de renda, caso aprovado, valendo só para 2026. Quem perdeu esse início de conversa aqui, daqui a pouquinho nosso site e também podcast. E agora é o momento que a gente esclarece tradicionalmente, né, nesses períodos aqui de março e abril e maio, as dúvidas de vocês ouvintes. E olha que estão chegando, viu, Walter Leno? Vamos esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá. A primeira pergunta é do Marcos. Quem pode ser dependente de imposto de renda?
Bem, então vamos lá. A Receita Federal permite que seja declarado como dependente, primeiro, o cônjuge, né, ou o companheiro que conviva há mais de 5 anos ou que tenha filho em comum, pode ser declarado como dependente. Os filhos de até 21 anos de idade e se tiver cursando faculdade até 24 anos, um irmão, um neto ou bisneto que a pessoa talvez tenha ali a guarda judicial, os pais também, né, com uma faixa de isenção até a tabela progressiva lá dos 26 mil mais ou menos, podem também ser declarados como dependentes na declaração de imposto de renda, abatendo assim, né, uma parte da tributação que é realizada. Lembrando que se o dependente também tiver alguma renda, seja com aluguel, com salário, uma pensão ou qualquer outra questão, também tem que ser levada a tributação da pessoa que está declarando o imposto de renda, e aí tem que saber se efetivamente vale a pena ou não declarar como dependente. Uhum. A pergunta agora é do Silvio. Eu consigo abater despesas de seguro do carro no imposto de renda? Infelizmente não. Nós temos que levar em consideração que a Receita Federal define o que pode ser deduzido para fins de imposto de renda. Tá? Geralmente são as despesas médicas, né, com plano de saúde, com despesas com hospital, clínicas, laboratórios, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos particulares, que são as despesas padrão. Eu só posso deduzir também as despesas com instrução, né, com escola de filhos ou até mesmo da própria instrução, debitar lá a pensão alimentícia, mas infelizmente a despesa com seguro veicular não pode ser deduzida para imposto de renda. A pergunta agora é do Rafael. Como que eu declaro criptomoedas no exterior? Perfeito. A Receita Federal também se preocupa agora, né, de adotar as regras de patrimônio no exterior. Inclusive, Fernanda, isso foi uma novidade na declaração de imposto de renda deste ano, trazendo como uma obrigatoriedade todo aquele bem que eu possuo no exterior, ele também tem que ser declarado agora, é uma das obrigatoriedades da apresentação da declaração de imposto de renda. Ou seja, se eu tenho patrimônio no exterior ou alguma ganho de renda de aplicações no exterior, eu passo a estar na obrigatoriedade. Mas para declarar criptoativos no imposto de renda, eu tenho que entrar lá no conjunto de bens e direitos e informar quais são os meus criptoativos, né? Ele tem lá as diversas opções, onde eu detalho qual é a característica do meu criptoativo, da minha criptomoeda, lanço se essa gestão ela é feita de forma pessoal ou se tem alguma empresa que faz essa gestão, eu entro com toda a discriminação e os valores da aplicação, da aquisição dessas criptomoedas na minha declaração, informando o saldo de quanto que eu tinha em 31 de dezembro de 2024. Então, existem códigos específicos para esse tipo de declaração no imposto de renda. Uhum. Participação do Sérgio agora, falando sobre a proposta e o pacote do governo, tá? A proposta, sem dúvida, é boa, mas a tabela do imposto de renda, ela não tem sido corrigida, né? De acordo com a inflação e com o poder de compra das pessoas. Nenhum dos últimos governos fez a correção adequada. Diante disso, 27% para quem ganha, por exemplo, 7.500, não é uma tributação alta demais? A consideração do ouvinte ela é muito relevante. Perfeita, né? Porque é uma grande preocupação. A tabela do imposto de renda, como ela não acompanha a efetividade da inflação, acaba taxando, onerando muito aquele contribuinte, porque os custos sobem demais, a tabela não é corrigida e isso dá uma impressão de maior tributação com uma perda da renda. E realmente essa preocupação de uma atualização da tabela, ela deve ser analisada, né,
pelos nossos governantes para que seja efetivamente atualizada, para trazer uma justiça fiscal sobre as rendas que são recebidas mensalmente. É isso. Walter Leno, só para finalizar, e quem está na expectativa aí de só chegar o dia 1º de abril para iniciar a declaração pré-preenchida? Pois é, Fernanda, a Receita Federal trouxe essa dificuldade, né, ao contribuinte que precisa de declarar imposto de renda, porque, sem sombra de dúvidas, quando eu utilizo a declaração pré-preenchida, que é a importação dos dados que se encontram na base de dados da Receita Federal, isso facilita muito, né, no ato do preenchimento da declaração. Primeiro, evitando com que eu deixe de lançar ou preencha algum campo equivocado na minha declaração, porque quando ele já importa, ele já traz os campos corretos, mas a Receita decidiu, né, por inúmeras questões internas, de que a totalidade das importações, seja com as rendas tributadas, com os rendimentos não tributados, ou até mesmo das questões patrimoniais, com saldos de contas, aquisição de imóveis, que isso já vem pré-preenchida, isso só vai estar acontecendo a partir do dia 1º de abril. E aí a dica é o seguinte: se a sua declaração ela é um pouco complexa, vale a pena aguardar, né, a Receita Federal disponibilizar na plenitude todas as informações para fins de importação, para que aí sim seja feita uma conferência, né, dos dados que foram importados e faça a entrega de forma mais segura, evitando aí cair numa malha fiscal. Uhum. Chegaram mais duas, vou tentar fazer aqui rapidinho, tá? Despesas com PET, posso deduzir? É a do Valdir? Infelizmente não, PET não pode ser deduzido em nenhuma modalidade no imposto de renda. E do Alcelon, recebi um valor de uma causa na justiça, até que valor eu preciso declarar? Tem limite? Pois é, independente do valor recebido, deve ser declarado, né, na declaração de imposto de renda. Uhum. O que tem que ser conhecido é a característica dessa indenização. Se vai ser tratado como rendimento tributado, se vai ser tratado como rendimento isento e não tributado, se eu tenho alguma benesse de redução da parte de tributação, porque existe a chamada rendimentos recebidos acumuladamente, né? Então é um campo próprio para esse tipo de declaração no imposto de renda. Enfim, tem muitas particularidades que merecem ser analisadas com cautela e, é claro, procurar sempre um profissional aí da contabilidade para auxiliar no preenchimento dessa declaração. É isso. Te agradeço pela entrevista. Muito obrigada, viu, pela parceria. Por nada. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço.